Boa tarde. Hoje é dia 4 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou gravando essa aula antecipado porque está previsto uma reunião aqui na escola. E aí, como eu estarei na reunião, estou deixando uma videoaula para vocês assistirem. Essa aula também vai ser gravada, já vai ser gravada para vocês assistirem. E ela também depois estará no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que faltaram terão oportunidade de assistir também, que vão estar recebendo o link. E vocês aqui na sala vão estar assistindo a explicação da aula. Lembrando que no final da aula, depois vocês já estão liberados para fazer a tarefa SP. Então o material que nós estamos estudando é um material digital fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. É uma aula do 7º ano, do 3º bimestre, aula número 5. O tema é números racionais, módulo. Então vamos lá? Módulo, o conteúdo. Módulo ou valor absoluto de um número racional. Objetivos: verificar números racionais em diferentes contextos utilizando o conceito de módulo de um número, diferenciando-o do conceito de oposto de um número. Para resolver problemas relacionados com o módulo e de um número racional. Habilidade é EF07MA10. Ler, comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta numérica. Então lá, para começar, você lembra o que é módulo de um número? Lembra que essa questão foi uma dificuldade que vocês tiveram na prova paulista, né? Até porque a gente estudou o currículo em ação e no currículo em ação não ensina módulo. E aí, depois na hora que a gente foi fazer a devolutiva da prova paulista, vocês viram que o módulo é uma coisa bem simples. Mas aí, vocês lembram de alguma coisa disso? Então, tá certo que eu não estou na sala aí para conversar com vocês, mas só para vocês tentarem lembrar. Módulo ele é representado com duas barras na vertical, né? Então, por exemplo, módulo do menos 3. Alguém lembra qual é a resposta? Pense um pouco. Então, para quem não lembra, módulo ele quer saber qual é a distância do menos 3 até o zero. Então, você vai descobrir a distância, não se ele é positivo ou negativo. Do menos 3 até o zero, ele é 3 inteiros e positivo, que é a distância, tá bom? Então, toda vez que você vê o módulo, se o número tiver negativo, ele vai sair positivo. Se ele tiver positivo, ele também sai positivo, tá bom? Então, o módulo, sempre que o número estiver lá dentro, ele vai sair positivo, porque sempre é a distância do número até o zero na reta numérica. Dando continuidade, olha lá. Podemos entender o significado do módulo observando a reta numérica. Qual é a distância do 3 positivo até a reta numérica? Então, do 3 positivo até a origem da reta numérica. E aí, vocês lembram o que é a origem? Pense um pouco. A origem é o ponto zero, certo? Zero é a origem. Então, qual é a distância do 3 até a origem? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, a distância do mais 3 até a origem do ponto da reta numérica é 3 positivo. Tá? Essa é a resposta. Qual é a distância do menos 7 até a origem da reta numérica? A origem continua sendo a mesma, agora o ponto é menos 7. Então vamos contar quantos que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta, a distância do menos 7 até o zero é 7. Lembrando que a distância é 7 e não tem como medir uma distância em negativo.
ele é 7 positivo, que é a distância, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Ainda foco no conteúdo. Podemos entender o significado do módulo observando a reta numérica. Então lá, é a mesma pergunta, né? Qual é a distância do 3? Então é a mesma pergunta. Ele vem aqui e fala, são de 3 unidades. Agora ele vai mostrar com uma animaçãozinha gráfica. Então são 3 unidades, certo? A distância é de 3 unidades, então o módulo de 3 positivo é 3. A distância do número menos 7 até a origem da reta numérica. Olha lá, a distância da origem até o menos 7 são de 7 unidades. Então a distância é de 7 unidades, então o módulo de menos 7 é 7. Tudo bem? Olha lá, agora o oposto. O que seria o oposto? Será que módulo e oposto é a mesma coisa? Não, né? Módulo é qual é a distância do número até a origem. O oposto é quem fica até a distância da origem e depois a mesma distância do outro lado, né? Então, menos 2 até a origem, ele tem 2 unidades. O oposto seria 2 unidades à direita do menos 2, ou seja, do mais 2. Ou poderia ser o inverso também. Quem é o oposto de 2 positivo? Ele até o zero, ele é 2 unidades. O oposto seria do zero à esquerda, menos 2. Certo? Então, um número é oposto ao outro, tem a mesma distância em relação à reta numérica. Então, como eu expliquei, qual é a distância do menos 2 até o zero? São 2 unidades. Então, você vai contar 2 unidades para lá, achou o oposto. Tudo bem? A origem fica sempre no meio entre os números opostos. Foco no conteúdo ainda. Em uma reta numérica, a distância de um ponto até a origem é o módulo, ou podemos chamar também de valor absoluto, tá? De um número. Então eu posso falar qual é o módulo de menos 5 ou qual é o valor absoluto de menos 5, tá bom? São sinônimos aí que é a mesma resposta. Então vamos lá. Vamos prestar atenção nos exemplos. Módulo de um número racional pode ser calculado aplicando-se o valor absoluto sobre o numerador e o denominador do número racional. Seja o número racional A dividido por B, onde A e B são inteiros e o B é diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero mesmo? Porque nenhum número dá para dividir por zero. Por isso que o B tem que ser diferente de zero, ou seja, um não igual. B não igual a zero, ou seja, diferente de zero. Então o módulo do número racional é dado por módulo de A dividido por B, certo? Olha alguns exemplos aqui. Módulo do menos 2 terços, 2 terços. Módulo do 38,8 positivo, 38,8. Módulo do 1 nono positivo, 1 nono positivo. A resposta do módulo sempre vai ser positivo. Módulo do menos 0,12 é igual a 0,12. Ok? Mais um exemplo. Módulo de 5 dá 5. Módulo de menos 5 dá 5 também, certo? Porque sempre é o tamanho da distância. Em resumo, o módulo sempre vai ser o número positivo de quem está lá dentro. Se ele tiver negativo, ele vai ficar positivo. Se ele tiver positivo, ele vai continuar positivo. Tudo bem? Na prática agora. Atividade 1. Calcule o módulo dos seguintes números racionais. Eu gostaria que alguém na sala, nesse momento, apertasse pause, colocasse no cronômetro para 4 minutinhos para resolver e depois solta o pause para ver se acertou. Então, vamos lá, aperta a pausa.
Então, eu acredito que vocês já resolveram e agora vão estar vendo se acertaram ou não. Então lá, qual é o módulo de menos 1/4? Lembrando, é o que está lá dentro positivo, então 1/4. Professor, não precisa fazer cálculo? Não, não precisa fazer cálculo. Qual é o módulo de mais 3/5? Ou seja, seria quem está lá dentro positivo. Já está positivo, 3/5. Qual é o módulo de mais 0,09? É o número que está lá dentro positivo, 0,09. Qual é o módulo de menos 30,1? É o número 30,1. Muito fácil. Basta entender que módulo é o valor absoluto, e o valor absoluto é o número que está lá dentro positivo, porque a distância dele é até zero. Seja ele negativo ou positivo, a resposta vai ser sempre positiva. Subindo com a letra bonitinha, ó lá. Certo? 1/4 é a letra A, 3/5 é a letra B, 9 centésimos é a letra C, 30 inteiros e 1 décimos é a letra D. Próxima questão, atividade 2. Observe o número racional abaixo e responda verdadeiro ou falso. 1/13. 1/13. O módulo desse número é racional? Desculpe, o módulo desse número racional é menos 1/13? Então, você vai marcar aí no seu caderno se o A é verdadeiro ou falso. B, o módulo ou oposto desse número racional é um número negativo. Você vai marcar na B se ela é verdadeiro ou falso. C, o oposto desse número racional é menos 1/13. Você vai marcar se é verdadeiro ou falso. Então, se possível, eu gostaria que apertasse, colocasse para cronometrar aí no celular 2 minutinhos para vocês pensarem. Aperta a pausa no vídeo. Depois de 2 minutinhos, vocês voltam e conferem se acertaram ou não. Pronto? Então, acredito eu que vocês já apertaram pausa, já resolveram. E agora a gente vai ver se acertaram ou não. O módulo desse número racional é 1/13 negativo. Vamos ver? 1/13. O módulo dele é o número que está lá dentro positivo. 1/13. Então é falso. Por causa desse sinal aqui, a letra A é falsa. Polegar para baixo. O módulo ou o oposto desse número racional é um número negativo. Então, tanto o módulo ou o oposto, né, o módulo seria essa palavra ou faz crer a gente que um ou outro vai ser um número racional negativo. O módulo a gente sabe que é 1/13 positivo. Agora o oposto realmente, o oposto é 1/13 positivo. Agora quando a gente vê na situação a palavra ou indica se for verdadeiro e se for falso, um dos dois sendo verdadeiro, a resposta final vai ser verdadeira, né? Então, eles quiseram dizer aqui, eu acho que o módulo e o oposto desse número é o número racional. No caso, como usaram a palavra ou, qualquer um dos dois sendo verdadeiro, a resposta final vai ser verdadeira, certo? Agora aqui embaixo, o oposto do número racional é menos 1/13. Então, o oposto dele é a inversão do símbolo. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, esse é verdadeiro também. Certo? Pause. Vou apertar uma pausa aqui e a gente já continua. Voltando. Eu apertei pause porque eu fui arrumar a resposta do slide que vai vir logo em seguida. Essa palavra ou indica que uma das duas tem que ser verdadeira para a resposta final ser verdadeira. No PowerPoint, ele estava falando que essa resposta era falsa. Mas pensa comigo. Vamos lá para a gente poder analisar. Eu já arrumei, né? Você viu que está falso ali, arrumou para verdadeira? Porque o que acontece?
para a resposta no final ser verdadeira, quando tem duas condições e uma palavra ou no meio, qualquer uma das duas sendo verdadeira, a resposta final vai ser verdadeira. Então vamos ver essa letra B. O módulo de menos 1/13. O módulo de 1/13 é 1/13. Ou o oposto desse número racional. O oposto de 1/13 é menos 1/13. Então, ó, o módulo ou o oposto desse número racional é um número negativo. Então, o módulo não é, mas o oposto é. Então, a palavra ou indica que qualquer um dos dois que seja verdadeiro, a resposta final vai ser verdadeira. Vou dar um outro exemplo para vocês, bem mais simples. Vamos ver. Para um time, vou dar exemplo, o futebol, o Corinthians, né? Ele vai jogar contra o São Paulo e ele passa de fase se ele ganhar o próximo jogo, que ele já ganhou 2-1 no primeiro jogo, ou empatar. Então, para ele passar de próxima fase, ele precisa fazer os dois? Não. Se ele ganhar de novo, ele passa. Ah, ele não ganhou. Ah, mas ele conseguiu empatar, então ele passa. Para ele não passar, as duas coisas têm que ser falsas. Não ganhou e não empatou. Quer dizer que ele perdeu. Ainda tem um porém que se ele perder de 1 gol de diferença vai para os pênaltis. Mas só para vocês entenderem. Se ele ganhar, ele só pode ter um resultado. Ele não pode ganhar e empatar, né? Ou empatar. Então, daí o que acontece? Se ele ganhar ou empatar, ele já passa de fase. Então, no PowerPoint do centro de mídias, aquele falso estava errado. Essa palavra ou indica que é verdadeiro. Agora, se fosse um e aqui, o módulo é negativo. Mentira. E o oposto é negativo. O oposto realmente é negativo, mas o módulo não é, então a resposta seria falso. Essa palavra ou indica que quando um é verdadeiro, nesse caso aqui ele é falso. Quando um é verdadeiro e o outro é falso, a resposta final é verdadeira. A palavra ou garante isso. Então vamos lá. Atividade 3. Calcule o módulo, ó, são duas coisas. Calcule o módulo e o oposto dos seguintes números racionais. Então nós vamos procurar módulo e o oposto. Vou pedir para que alguém aperte pause no vídeo, respondam no seu caderno e depois coloque para cronometrar aí uns 4 minutinhos. Depois que vocês responderem, vocês apertam a play e vê se acertaram ou não a resposta. Bom, eu acredito que vocês já tinham apertado pause e já tinham resolvido. Então o módulo a gente sabe que coloca assim, né? Menos 17/21, coloca entre duas barras. O módulo é o valor que lá dentro positivo, então vai ficar 17/21. O oposto do menos 17/21 muda o sinal. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então 17/21. Reparem que o oposto e o módulo de um número negativo são os mesmos. Agora vamos para a letra B. O módulo de mais 1/3 é igual ao valor que está lá dentro positivo, ou seja, 1/3. O oposto de um número positivo muda o sinal dele só. Ele está positivo, ele vai ficar negativo. O módulo e o oposto de um número positivo não são os mesmos. Agora aqui, módulo de mais 81,7 é esse valor positivo, então ele continua sendo 81,07. Agora o oposto dele muda o sinal, menos 81,7. Agora o módulo do menos 30,1. Módulo é o valor inteiro. Lembrando que o módulo também é conhecido como valor absoluto.
ele é o valor inteiro que está dentro das barras. Então 30,1. Positivo mesmo. O módulo, a resposta é sempre positiva. E o oposto vai mudar o sinal. Ele estava negativo, vai ficar positivo. Mais 30,1. Como não tem nada na frente do mais, eu posso apagar, porque todo número positivo eu não preciso ficar colocando o sinal na frente, a não ser que tenha um outro número antes dele. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha, como eu expliquei, módulo, ele é positivo. O oposto é ao contrário, ele é positivo também. O módulo de um número positivo continua sendo positivo. O oposto do número positivo passa a ser negativo. O módulo do número positivo, positivo. O oposto de um número positivo, negativo. O módulo de um número negativo, positivo. O oposto dele muda o sinal, ele era negativo, fica positivo. Só para relembrar, módulo sempre será positivo, certo? Aplicando. A reta numérica a seguir representa a distância entre dois veículos, o veículo P e o veículo S, do maior hospital da cidade. O hospital está aqui, certo? Então eles estão em relação ao maior hospital da cidade. Determine a distância dos veículos em relação ao hospital, sabendo que cada intervalo corresponde a 5 km. Olha que exemplo bom aqui. A gente sabe que os números que estão à direita do zero são os números positivos. E o que está à esquerda do zero são os números negativos. E então, só para vocês entenderem no final, aqui entra o módulo. Então aqui, qual é a distância do carro P? Ele tem uma parte na reta, 2, 3, 4. Cada uma dessas 4 tem 5 km. Então aqui tem 5 km, aqui tem 5 km, aqui tem 5 km e aqui tem 5 km. Então 5, 10, 15, 20. A distância dele é de 20 km. Alguém vai falar que ele é 20 negativo porque ele está do lado esquerdo? Não, né? Porque aí então o módulo na reta numérica. Se ele está para o lado esquerdo e o esquerdo é considerado negativo, o módulo dele vai dar a distância dele até o hospital. Então 20 km positivos. O carro S, ele vai estar 1, 2, 3. Então 5 km, mais 5 km, mais 5 km. A distância desse carro aqui vai ser de 15 km. E ele está para o lado direito, a distância, não importa se é positivo ou negativo, a distância seria o módulo, né? A distância da origem até onde eu estou. Tá? Na verdade, o carro amarelo está muito mais próximo do que o carro verde. Então, ali mostra. O P, 4 vezes 5. Poderia fazer 4 vezes 5? Poderia, né? Porque tem 4 intervalos. 4 intervalos vezes 5 km, 20 km. O carro S, 3 intervalos vezes 5 km, 15 km. Tudo bem? E o que nós aprendemos hoje? Verificamos números racionais em diferentes contextos, utilizando o conceito de módulo de um número, diferenciando-o do conceito de oposto de um número. Resolvemos problemas relacionados com o módulo de um número racional. Lembrando que já está disponível para vocês e não esqueçam de fazer a tarefa São Paulo ou pelo site https://cmspweb.ip.tv ou pelo aplicativo do Centro de Mídias. Responda as duas questões, leia com atenção, para depois clicar no finalizar. Referências: Doug Lemouff,
né? Técnicas para melhorar a gestão de sala de aula, Secretaria de Educação, Material de Apoio ao Professor do Paraná, 2022, e Currículo Paulista do Estado de São Paulo. Referências sobre as imagens e vídeos que podem ter sido utilizados na ilustração dessa videoaula, dessa aula digital. E chegamos ao fim de mais uma aula digital fornecida pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.